começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH traz o tema Emmanuel, e ninguém melhor do que o nosso querido companheiro Wagner Paixão para abordá-lo. Tudo bem, Wagner? Nós estamos bem, graças a Deus, e manifestamos a nossa alegria de estar presentes. Wagner, vamos inicialmente conversar sobre o Emmanuel histórico. Que notícias temos deste espírito em suas conhecidas reencarnações no planeta, nas revelações trazidas por médiuns fidedignos? Nós temos, na magistral obra de Francisco Cândido Xavier, os romances da lavra deste benfeitor, que assinalaram períodos de sua vivência, inclusive junto ao médium, e outros tantos companheiros que hoje estão trabalhando pelo Consolador. E temos, por exemplo, no Há 2000 anos, 2 episódios. O Publius Lentulus Sura, que foi avô do senador Publius Lentulus Cornelius, que são as 2 personalidades, reencarnações deste benfeitor. No livro 50 anos depois, o escravo Nestório é o retorno do senador romano às lides. Mais à frente, nós encontraremos o Ave Cristo, e ele está na figura de Basílio, o afinador de instrumentos, também filósofo, que tem papel preponderante na história. E oportunamente no Renúncia, quando ele encarna o padre Damiano. Fora os registros dos romances que a nossa comunidade muito aprecia, nós temos as informações seguras e divulgadas amplamente por Chico, e até por mensagens do próprio Emmanuel, de que ele assumiu a personalidade de Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo. A par destas informações, nós temos registros da parte do Chico com companheiros dos primeiros tempos, acerca da personalidade do nosso benfeitor espiritual na figura de Cipião, o africano, que derrotou o exército de Aníbal em Zama. Nós temos um outro registro confiado a esses companheiros e que oportunamente serão divulgados em uma obra que está sendo preparada por um confrade ligado à União Espírita Mineira, de que Emmanuel teria assumido a personalidade do padre Ário, que vivia em Alexandria e que criou uma espécie de cisma com a igreja, porque no Concílio de Nicéia, em 325, ele foi excomungado. E em 381, num outro concílio, ele foi completamente expulso das lides religiosas, em função das suas ideias. E no Brasil, a sua última existência foi a de um bispo, e que o Chico sempre se empenhou para que não se divulgasse a sua personalidade em função de familiares muito influentes que ainda estão encarnados. Então, o nosso benfeitor tem uma trajetória extraordinária. No que diz respeito à sua existência como Cipião africano, um general romano, que defendeu Roma de Aníbal, da investida de Aníbal, o cartaginês, nós temos a informação de Chico que ali terminava as suas experiências militares e ele adentraria a área da educação e da religiosidade a partir daquele episódio. Você, quando citou o Manuel da Nóbrega, uma das encarnações nisso? Exatamente. O nome Emmanuel tem alguma relação com essa? Existem estudos de companheiros ligados ao Chico, mas ele nunca positivou. Ah, perfeitamente. Nunca positivou. Wagner, de onde a afinidade do espírito Emmanuel com o médium Chico Xavier? Como se deu o primeiro encontro entre ambos e que consequências trouxe a presença de Emmanuel para o exercício mediúnico do saudoso Chico? O primeiro encontro de Chico com Emmanuel se deu em 1931, no conhecido açude de Pedro Leopoldo, um lugar muito agradável no seio da natureza, com águas abundantes, em que ele viu a silhueta de um sacerdote muito iluminado. A luz desse sacerdote, ela tinha uma expressão de uma cruz irradiando dele. E foi quando este benfeitor se apresentou e perguntou ao Chico se ele desejava trabalhar na seara espírita por Jesus, dizendo que sim,
ele então traz aqueles requisitos que são bastante conhecidos do nosso movimento. O primeiro, disciplina, o segundo, disciplina e o terceiro, disciplina. Obviamente que nós entendemos que o benfeitor espiritual teria conversado mais outras coisas com o médium, por discrição, por característica própria, ele não revelaria à comunidade por motivos óbvios. Por exemplo, no programa Pinga Fogo, de 1971, por várias vezes o Chico menciona a presença de Emmanuel ao lado dele. Então o Chico tinha essa postura assim, humilde, de confessar que muitas vezes não era ele que estava conduzindo os seus pensamentos, não é isso? Isso, segundo Arnaldo Rocha, que dirigiu a mediunidade de Chico em Pedro Leopoldo por muitos anos, era uma característica marcante dele, porque Chico nunca trazia nenhum mérito para si, mas ele sempre reconhecia que era da parte dos benfeitores, principalmente Emmanuel. E sobre essa pergunta que foi feita, a ligação deles, nesta oportunidade, Emmanuel explica que o vínculo entre os dois se perdia na noite dos milênios. E nós vamos ter alguns registros, alguns revelados, outros não tanto, da vinculação dos dois. Porque, por exemplo, no livro Há 2000 Anos, a Flávia Lentulus era uma das reencarnações de Chico, que o Chico, certa feita, negou em Uberaba em função do oportunismo de um político, vinculando-o a Emmanuel e repetindo esta afirmativa. Ele foi também a Lívia, que era uma filha de criação, no livro Ave Cristo, que o Basílio, o afinador de instrumentos, adotou e cuidou como se fosse sua própria filha. E temos outros episódios que o livro das Memórias do Arnaldo retratam, o livro Diálogos e Recordações, Chico, Diálogos e Recordações, que são vivências de Arnaldo Rocha junto do Chico, das confidências e do que acontecia nas reuniões mediúnicas em que eles participavam, sempre sob orientação do grande benfeitor espiritual. Gostaria de explorar ainda mais esse tema. Eu me recordei que ainda no citado programa Pinga Fogo de 71, numa das gravações onde há depoimentos dos irmãos que recebiam o Chico como hóspede, eu me recordo de algum deles ter mencionado que o Chico lhes havia revelado que esta teria sido a primeira reencarnação dele como homem. Você tem alguma informação sobre isso? Ele confidenciou isso aos amigos de Pedro Leopoldo, e sempre que ele tinha amigos muito íntimos, como aqueles que o acompanharam por décadas aqui próximo de nós, ele deixava claro isso. Inclusive, existe uma afirmação que o Arnaldo Rocha repete hoje em dia com a sua autoridade, com a sua vivência, de que Emmanuel teria suado para convencê-lo a reencarnar na condição de homem. Sexo masculino. Interessante, né? Vamos falar agora um pouco sobre o Emmanuel escritor. Que tipo de livros esse espírito escreveu? E você poderia nos dar uma visão geral da sua obra psicografada? É uma obra ciclópica, porque nós temos Emmanuel tratando de todos os temas da vida, do mundo espiritual, do universo, trazendo-nos conceitos até então não tão bem trabalhados. A segurança de Emmanuel no que diz respeito à história. Então, por exemplo, ele inicia a jornada através de Chico Xavier com um livro intitulado Emmanuel. Nesse livro ele aborda vários temas. É um livro filosófico. Ele aborda vários temas. E é um livro que, de uma certa forma, destoa dos outros. Por exemplo, existe uma característica neste livro em que ele abertamente critica a Igreja Católica Apostólica Romana. E, segundo alguns estudiosos, ele se apresentou dessa forma para mostrar que ele não estava trabalhando dentro das linhas que ele assumiu como ex-sacerdote em tantas oportunidades, mas dentro de uma essencialidade que interessava a essa dinâmica que o Espiritismo propõe para a nova era. Então ele rompe com isso. Depois nós vamos conhecer outras grandes obras. A Caminho da Luz é uma obra marcante da Lavra de Emmanuel, em que ele vai mostrar
a ascendência mística, espiritual da evolução da nossa Terra, com Jesus Cristo por superintendente de todas as ações que nortearam desde a formação do globo até essas expressões que nós alcançamos no processo da evolução. Ele avança em seguida trabalhando por um prisma de evangelizador, tanto que deram a ele o epíteto de quinto evangelho, porque ele explora com habilidade os versículos do Novo Testamento, trabalha as concepções cristãs com profundidade, trazendo-as daquela teologia que nós conhecíamos, distanciada de nossas realidades, para o nosso dia a dia. Ele faz essa transposição com maestria. Então nós temos os livros que confortam, que esclarecem e que aprofundam essa temática e que fazem com que Jesus ressurja no coração de cada pessoa. Em seguida, depois da década de 50, ele inicia um trabalho de educador. Então nós temos livros como Roteiro, que vão trabalhar temas doutrinários, embora com um sentido muito universalista. Quando ele muda para Uberaba, a partir de 1959, ele inicia um aprofundamento dos temas doutrinários, com religião dos espíritos. Em seguida, Justiça Divina e esses títulos todos que exploram os livros da codificação. Na década de 70, ele traz Vida e Sexo, que é um tratado insuperável até hoje sobre o tema. E que nós precisamos, inclusive, explorar mais para equacionar os dramas da humanidade nesta área. Avança com mensagens reconfortantes. Aí nós vamos ter livros como Coragem, Companheiro e tantos outros, em que ele ajuda a comunidade a se entender, a se aproximar, a se amar. E sempre coordenando a pleiade de espíritos que através do Chico se notabilizaram. É um trabalho gigantesco. Wagner, duas obras se destacam entre a vasta bibliografia do autor espiritual Emmanuel. Uma delas você já mencionou, A Caminho da Luz, onde ele discorre sobre a gênese planetária, com destaque para o papel de Jesus e o progresso das civilizações da Terra, e o livro O Consolador, no qual ele esmiuça a ciência, a filosofia, a religião e o seu papel no progresso da humanidade. Eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais essas duas obras. Nós temos na obra Caminho da Luz pontuações de Emmanuel, que conhece história como poucas criaturas no nosso planeta. Ele pontua alguns momentos que são marcantes da nossa evolução. Adentra, com o domínio que tem da nossa história, alguns meandros que definiram consequências para as nossas experimentações cíclicas através dos séculos e dos milênios. Quando nós remontamos a essas pontuações, nós passamos a compreender de uma forma transcendente as razões dos acontecimentos que se deram. E a partir de um estudo acurado daquilo que ele apresenta, que ele revela na obra, porque é uma revelação extraordinária, coerente com todos os fatos que nós temos registrados na história, nem sempre com fidelidade, como ele faz, nós temos então um estudo que nos proporciona uma visão de futuro para a Terra, para a comunidade humana. Existem registros nas entrelinhas ali que nos ajudam a compreender essas instabilidades da transição e o que nos aguarda daqui a algum tempo, em função desta mesma transição que está reformulando todas as estruturas espirituais e vibratórias do planeta. Por exemplo, ao final, ele augura muita sombra e muita dor para o continente europeu. Se nós observamos ali, nós vamos observar outro ponto, que é sobre as religiões que agonizam nos seus sistemas cristalizados e a grande proposta do futuro, com o Evangelho ressurgindo desses escombros para nortear o período da regeneração, que se esboça
inclusive neste momento, nesta conversa que nós estamos tendo aqui, tratando de temas de vida espiritual. Na obra O Consolador, nós vamos ver Emmanuel respondendo sobre toda a temática proposta por aqueles amigos, principalmente ligados à Federação Espírita Brasileira, que formularam as questões que foram pelo Chico submetidos ao benfeitor. Ele responde todas e é um livro de referência, porque ali nós temos uma perfeita conexão da obra com as estruturas básicas do Espiritismo, retratando o Evangelho de uma forma incomum, inabitual. Então nós vemos a coesão entre o pensamento de Emmanuel, que se estriba na codificação e que revela o Cristo de Deus, como nunca o vimos. São obras que merecem estudo permanente da nossa comunidade e que são insuperáveis por muitos séculos, em função do seu conteúdo, da sua sabedoria. Na obra Caminho da Luz, há uma passagem que se destaca quando Emmanuel revela a presença do Cristo nessa proximidade sideral aqui do nosso sistema planetário, ainda quando o nosso sistema solar não havia sido formado, não é isso? Exatamente. É porque Jesus faz parte dessa comunidade de espíritos puros que coordenam o nosso sistema planetário. Então ele fala da origem de Jesus antes de o planeta existir. Aliás, Paulo de Tarso concebeu isso tão bem à sua época, que ele escreve em uma de suas epístolas: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque ele concebeu que Jesus não dependeu da Terra para fazer a sua evolução, mas ele já era antes que qualquer de nós pudéssemos cogitar da nossa evolução, do nosso despertamento para a realidade humana. Como espírito consolador, Emmanuel nos legou um vasto repertório de mensagens espirituais, a maioria delas baseadas em interpretações de versículos do Novo Testamento, como você mencionou. E onde que nós podemos encontrar essas obras e como que as pessoas podem fazer bom uso delas? É um tesouro, porque são inigualáveis. Não temos nenhuma obra parecida no meio espírita até hoje, embora o esforço de muitos autores, que nós vamos até reconhecer. Mas com a sabedoria de Emmanuel, com a profundidade, a segurança com que ele trata os temas espiritualizantes, muito difícil. Então nós temos, por exemplo, a obra Caminho, Verdade e Vida, que é o início dessa trajetória de evangelização essencial. Em seguida nós temos Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva. Temos Palavras de Vida Eterna, que veio muitos anos depois. Temos Ceifa de Luz. E temos outras esparsas nos vários livros que este autor psicografou através de Chico Xavier. Como, por exemplo, Segue-me. Segue-me, que é um deles. Então, são livros que vieram oportunamente. Estes livros enfeixam um tesouro de interpretação do Evangelho, trazendo Jesus para o nosso dia a dia. Então, nós observamos que estas obras, elas são usadas no Brasil e no exterior. Nós conhecemos pessoas que não frequentam centros espíritas e que se alimentam no seu dia a dia das obras de Emmanuel. Estas a que nos referimos: Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Conhecemos isso fora do país. E a pessoa diz assim: não frequento centro, entendo um pouco de espiritismo, mas não vivo sem essas obras do Espírito Emmanuel. E é uma pessoa que lida no ambiente catedrático, em universidades extraordinárias do mundo. Vimos esses livros sendo usados como preparação de reuniões ou mesmo para ilustração de reuniões espíritas no Brasil e fora dele. Observamos esses livros como livros de cabeceira a resolver nossos problemas, nossos dilemas de cada dia. Livros de bolso que as criaturas carregam em suas bolsas e nos momentos mais críticos abrem ao acaso e conseguem inspiração e força para a solução dos seus dramas, dos seus desafios de cada instante. Observamos essas obras como
apoio ao estudo da doutrina espírita, porque são obras que têm muitas facetas, elas são multifacetadas, porque nós temos o entrosamento delas com todos os temas que dizem respeito à terceira revelação. E nós temos então a coerência Jesus, Kardec, Emmanuel, que é algo que a nossa comunidade de Minas Gerais tem proclamado, principalmente através da União Espírita Mineira, e não é algo simples, é alguma coisa para se prestar atenção e aprender muito. Quando uma pessoa abre uma página de Emmanuel, um livro, por exemplo, como esses, que costuma ter 180 mensagens cada uma, né? A pessoa abre aleatoriamente. Como é que é esse aleatório? Há uma interferência espiritual? Nós temos um mecanismo magnético que estamos começando a entender com a revelação espírita, de que cada criatura encontra aquilo de que necessita. Nós temos, por exemplo, uma necessidade. Essa necessidade, ela se apresenta por uma vibração mental, emocional da parte da criatura. Ela é um apelo. E todo apelo recebe resposta, porque é fluxo e refluxo da vida. Isso é lei universal. Se a criatura busca Deus através de Emmanuel, o nome dele é até muito sugestivo, Deus conosco, ela abre pedindo ao alto, naturalmente, o de que ela necessita se estampa aos seus olhos. Porque, segundo o seu padrão mental, segundo a sua vibração, ela lê. E um texto, embora codificado, é vibração de amor de quem trabalhou esse texto. Então há uma sincronicidade na vida que nós ainda não dominamos, porque estamos submetidos a muitas necessidades, limitações, segundo as leis que nos regem, mas um entrosamento perfeito. Por isso nós aprendemos no Espiritismo que mesmo aquilo que nós interpretamos por algo ruim, não é ruim. Aquilo está de acordo com o nosso momento, com a nossa necessidade, seja provacional, expiatória, ou mesmo em missão, para um testemunho de amor, de perdão. Nada há equivocado, porque Deus é perfeito e sua obra é irretocável. Nós nos movimentamos naquilo que nós vamos desvelando de nós mesmos, mas sempre recebendo algo a mais da misericórdia divina. E uma página dessa é a prova de que Deus está conosco. Wagner, entre os espíritos superiores que nos são conhecidos pelas obras literárias que assinaram, você diria que Emmanuel se encontra entre os de maior pureza espiritual? Na nossa comunidade espírita, nós temos vultos como Bezerra de Menezes, que foi convidado no ano de 1950, num evento realizado no mundo espiritual. Chico esteve presente e narrou isso para a comunidade. Ele recebe, dentre aqueles que comemoravam 50 anos de serviço no mundo espiritual, do grande médico, do grande espírita, que continua a ser, mesmo no além, ele recebe a visita de uma estrela que era Celina, emissária de Nossa Senhora. E Celina comunica a ele que Maria Santíssima o liberava do planeta Terra para outras moradas mais felizes. Bezerra se emociona, chora, mas solicita, através de Celina, que a Mãe Santíssima permitisse que ele ficasse mais tempo na Terra cuidando dos seus irmãos que sofriam tanto. Ela parte e em momentos breves retorna, segundo Chico, e traz a boa nova de que ele poderia ficar o tempo que ele quisesse. Então nós temos essa grande figura que não tem necessidade de estar no nosso ambiente terráqueo e está aqui por amor, em missão. Temos Bittencourt Sampaio, que Chico comentava que este espírito iluminado, ele chegava nos ambientes com uma carruagem luminosa puxada por cavalos lindos e parecia assim uma visão tão transcendente que impressionava a beleza da evolução de Bittencourt Sampaio. E temos o espírito Emmanuel, de grande envergadura, em nada vinculado aos nossos processos corriqueiros de vida,
com uma sabedoria, e que fora marcado naquele episódio que é narrado parcialmente no livro Há 2000 anos, quando ele se ajoelha sem perceber diante de Jesus. Estava com a filha Flávia, chagada, leprosa, em casa, e foi em busca do Nazareno a pedido de Lívia, sua esposa, aquele anjo que o tutelava e que deu seu testemunho de amor. Naquele momento, no diálogo com Jesus, nosso governador planetário, o espírito de Emmanuel é marcado magneticamente para que florescesse no tempo através das circunstâncias. E eis que hoje, depois de tantas pelejas, tantos testemunhos, sempre assistido por aquele anjo chamado Lívia, ele trabalha nas linhas do espiritismo cristão, que tem o compromisso de libertar o evangelho desse jugo humano, com beleza, com espiritualidade, com sabedoria, com segurança, com domínio de todos os temas que dizem respeito à Terra. É um Senhor Espírito. Wagner, muito obrigado por sua participação aqui no Espiritismo BH e a palavra fica com você. Nós agradecemos, reconhecidos, e acima de tudo queremos pedir aos benfeitores espirituais que nos ajudam tanto na nossa caminhada dentro das linhas espíritas cristãs, para que sejamos mais fraternos, mais sinceros, mais idealistas no que diz respeito à vivência da mensagem cristã Rede Viva. Que o Senhor nos ampare a todos, confortando-nos os corações e dando-nos coragem para seguir adiante. Muita paz. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!